Na faculdade, fiz a especialização em governo, o que significa que precisei escrever vários artigos. Quando um estudante normal escreve um artigo, ele pode distribuir o trabalho mais ou menos assim. Então veja, você pode começar um pouco devagar, mas você faz o bastante na primeira semana para que com mais alguns dias de esforço tudo fique pronto, uma situação civilizada. E eu gostaria de fazer assim, essa era a ideia. Eu estava com tudo pronto para começar, mas então, quando o artigo chegava de fato, eu acabava fazendo meio que deste jeito. E isso acontecia com todos os artigos. Então veio a monografia final de 90 páginas, um trabalho que você deveria passar um ano fazendo. Eu sabia que para um texto assim, meu fluxo de trabalho normal não era uma opção. Era um projeto demais. Então eu planejei as coisas e decidi que precisava fazer algo como isso. Isso é como o ano seria. Eu começaria leve, aceleraria um pouco nos meses do meio e no final iria mandar bala, como uma escadinha. O quão difícil seria subir essas escadas? Nada demais, certo? Mas aí a coisa mais engraçada aconteceu. Aqueles primeiros meses do começo, eles vieram e se foram, e não consegui fazer quase nada. Então fizemos um plano incrível, novo e revisado. E então aqueles meses do meio se passaram, e eu não tinha escrito palavras concretas, então aqui estávamos nós. E 2 meses viraram 1 mês, que virou 2 semanas. E um dia, eu acordei faltando 3 dias para o prazo final, sem ter escrito uma palavra. E fiz então a única coisa que poderia. Escrevi 90 páginas em 72 horas, virando não uma, mas 2 noites. Seres humanos não deveriam virar 2 noites seguidas. Corri pelo campus, mergulhei em câmera lenta e deixei lá exatamente no prazo final. Pensei que seria o fim de tudo. Mas 1 semana depois, recebi uma ligação, e era da faculdade. Disseram, é o Tim Orban? E eu disse, é. Disseram, precisamos falar sobre sua monografia. E eu disse, tudo bem. E disseram, é a melhor que nós já vimos. Isso não aconteceu. Ficou uma monografia muito, muito ruim. Eu só queria curtir esse momento único, em que todos vocês pensaram, esse cara é fantástico. Não, ficou muito ruim. Enfim, hoje sou escritor blogueiro. Eu escrevo o blog Wait But Why. E há alguns anos decidi escrever sobre procrastinação. Meu comportamento sempre perplexou os não procrastinadores ao meu redor, e eu queria explicar aos não procrastinadores do mundo o que se passa na cabeça dos procrastinadores e por que somos como somos. Eu tinha uma hipótese de que os cérebros dos procrastinadores eram de fato diferentes dos cérebros das outras pessoas, e para testar isso, encontrei um laboratório de RM que me permitiu escanear o meu cérebro e também o cérebro de um não procrastinador comprovado, para que eu pudesse compará-los. Eu trouxe os resultados aqui para mostrar para vocês. Quero que olhem com atenção para ver se notam a diferença. Eu sei que se você não é um especialista em cérebros, isso não é tão óbvio, mas apenas dê uma olhada, ok? Então aqui está o cérebro de um não procrastinador. Agora, aqui está o meu cérebro. Existe uma diferença. Ambos os cérebros têm um tomador de decisão racional, mas o cérebro do procrastinador também tem um macaco da gratificação instantânea. Agora, o que isso significa para o procrastinador? Significa que tudo vai bem até que isso aconteça. Então, o tomador de decisão racional vai fazer a escolha racional de fazer algo produtivo. Mas o macaco não gosta desse plano, então ele assume o volante e diz, na verdade, vamos ler a página Wikipedia inteira sobre o escândalo de Nancy Kerrigan e Tonya Harding, porque eu acabei de lembrar que isso aconteceu. Então vamos para a geladeira, ver se apareceu alguma coisa nova ali nos últimos 10 minutos. Depois disso, vamos para uma espiral de YouTube que começa com vídeos de Richard Feynman sobre ímãs e termina muito depois com a gente assistindo a entrevistas com a mãe do Justin Bieber. Tudo isso vai demorar um pouco, então realmente não teremos espaço na agenda para qualquer trabalho hoje. Desculpe. Então o que está vendo aqui? O macaco da gratificação instantânea não parece ser o cara que você quer atrás do volante. Ele vive inteiramente no momento presente. Ele não tem memória do passado, nem conhecimento do futuro, e só se importa com 2 coisas: comodidade e diversão. É que no mundo animal, isso funciona bem.
Se você é um cachorro e passa sua vida inteira sem fazer nada além de coisas cômodas e divertidas, você é um enorme sucesso. E para o macaco, humanos são apenas outra espécie animal. Você tem que dormir bem, se alimentar bem e se propagar para a próxima geração, que em tempos tribais deve ter funcionado bem. Mas se você não percebeu, não estamos mais em tempos tribais. Estamos em uma civilização avançada, e o macaco não sabe o que é isso. E é por isso que temos outro cara em nosso cérebro, o tomador de decisões racional, que nos dá a habilidade de fazer coisas que nenhum outro animal faz. Nós podemos visualizar o futuro, nós podemos ver o quadro completo, nós podemos fazer planos no longo prazo. E ele quer levar tudo isso em consideração. Ele só quer que a gente faça aquilo que faz sentido que seja feito agora. Sim, às vezes faz sentido fazer coisas que são cômodas e divertidas, como jantar, ou ir para a cama, ou aproveitar um tempo de lazer merecido. É por isso que há uma sobreposição. Às vezes eles estão de acordo. Mas outras vezes, faz muito mais sentido fazer coisas que são difíceis e menos prazerosas em nome do quadro completo. E é aí que nós temos um conflito. E para um procrastinador, esse conflito tende a terminar de um certo jeito toda vez, deixando que ele passe muito tempo nessa zona laranja, um lugar de comodidade e diversão totalmente fora do círculo do razoável. Eu chamo de Parque Obscuro. O Parque Obscuro é um lugar que todos vocês procrastinadores por aí conhecem muito bem. É onde atividades de lazer acontecem nos momentos em que atividades de lazer não deveriam estar acontecendo. A diversão que você tem no Parque Obscuro não é realmente divertida, porque é completamente imerecida. E o ar fica repleto de culpa, temor, ansiedade, ódio a si mesmo, todos esses bons sentimentos dos procrastinadores. E a questão é que nessa situação, com o macaco atrás do volante, como o procrastinador vai conseguir sair para essa zona azul, um lugar menos agradável, mas onde as coisas realmente importantes acontecem? Bem, acontece que o procrastinador tem um anjo da guarda, alguém que está sempre olhando por ele e o acompanhando em seus momentos mais sômbrios, alguém chamado Monstro do Pânico. O Monstro do Pânico está adormecido a maior parte do tempo, mas ele subitamente acorda sempre que um prazo chega muito perto ou existe o risco de constrangimento público, um desastre na carreira ou outra consequência assustadora. E o mais importante, ele é a única coisa de que o macaco tem medo. Ele se tornou muito relevante na minha vida bem recentemente, porque o pessoal do TED procurou há 6 meses e me convidou para fazer uma palestra TED. E claro, eu disse sim. Sempre foi um sonho meu ter feito uma palestra TED. Mas no meio de toda essa ituplação, o tomador de decisões racional parecia ter outra coisa em mente. Ele dizia: temos noção do que acabamos de aceitar? Entendemos o que vai acontecer em um dia do futuro a partir de agora? Precisamos sentar e trabalhar nisso agora. E o macaco disse: concordo totalmente, mas vamos só abrir o Google Earth e dar um zoom bem profundo na Índia, tipo 60 metros acima do chão, e rolar para cima por 2 horas e meia até enxergar o país inteiro para ter uma noção melhor da Índia? E foi isso que fizemos naquele dia. E no que 6 meses viraram 4, e depois 2, e depois 1, o pessoal resolveu divulgar os palestrantes. Eu abri o site e lá estava minha cara, olhando para mim. E adivinhe que acordou. Então, o monstro do pânico começa a perder a cabeça e, alguns segundos depois, todo o sistema está em caos. E o macaco, lembrem, ele tem pavor do monstro do pânico, bum, ele foge para a árvore. E, finalmente, o tomador de decisões racional pode assumir o volante e eu posso começar a trabalhar na palestra. O monstro do pânico explica todos os tipos de comportamentos bem insanos dos procrastinadores. Por exemplo, alguém como eu conseguir passar 2 semanas incapaz de começar a primeira frase de um texto e então encontrar milagrosamente a incrível ética de trabalho para ficar acordado a noite inteira e escrever 8 páginas. E toda essa situação com os 3 personagens é o sistema do procrastinador. Não é bonito, mas no fim funciona. É por isso que resolvi escrever sobre isso no blog uns anos atrás. Quando escrevi, fiquei impressionado com as respostas. Literalmente milhares de e-mails chegaram,
de todos os tipos de pessoas, do mundo inteiro, que fazem todos os tipos de coisas. Essas pessoas eram enfermeiras, bancários, pintores, engenheiros e muitos alunos de doutorado. E todos eles estão escrevendo dizendo a mesma coisa. Eu tenho esse problema também. Mas o que me espanta nessa situação toda é o contraste entre o tom leve da minha postagem e o peso daqueles e-mails. Essas pessoas estavam escrevendo com intensa frustração sobre o que a procrastinação tinha feito em suas vidas, sobre o que esse macaco tinha feito a elas. Eu pensei nisso e disse: se o sistema do procrastinador funciona, então o que está havendo? Por que todas essas pessoas estão em uma escuridão assim? Bem, acontece que existem 2 tipos de procrastinação. Tudo sobre o que eu falei hoje, os exemplos que eu dei, todos eles têm prazos. E quando existem prazos, os efeitos da procrastinação ficam restritos ao curto prazo porque o monstro do pânico está envolvido. Mas existe um segundo tipo de procrastinação que acontece em situações em que não há prazo. Se você escolheu uma carreira em que você é autônomo, algo nas artes, algo empreendedor, não existem prazos para essas coisas a princípio, porque nada está acontecendo até que você tenha feito o duro trabalho de pegar impulso, de fazer as coisas acontecerem. Também existem todas as coisas importantes fora da carreira que não envolvem nenhum prazo, como ver a família, ou fazer exercícios e cuidar da saúde, trabalhar em seu relacionamento, ou sair de um relacionamento que não está funcionando. Mas se o único mecanismo do procrastinador para fazer essas coisas difíceis é o monstro do pânico, isso é um problema, porque em todas essas situações sem prazos, o monstro do pânico não aparece. Ele não tem o que o faça acordar. Então, os efeitos da procrastinação não são contidos, eles simplesmente se prolongam ao infinito. Esse tipo de procrastinação de longo prazo é muito menos visível e muito menos comentado do que aquele mais engraçado, de curto prazo baseado em prazos. Normalmente é sofrido em silêncio e solitário, e isso pode ser a fonte de uma enorme infelicidade de longo prazo e arrependimentos. E eu pensei, é por isso que essas pessoas estão escrevendo, e é por isso que estão em uma situação tão ruim. Não é que elas estejam penando para dar conta de algum projeto, é que a procrastinação de longo prazo os fez se sentirem espectadores, às vezes, de suas próprias vidas. A frustração não é por não conseguirem alcançar seus sonhos, é por não terem sido capazes nem de começar a persegui-los. Então, eu li esses e-mails e tive uma espécie de epifania. Eu não acredito que não procrastinadores existam. É isso mesmo. Eu acho que todos vocês são procrastinadores. Ok, vocês podem não ser uma bagunça total como alguns de nós, e alguns de vocês podem ter uma relação saudável com prazos. Mas lembre, o truque mais traiçoeiro do macaco é quando os prazos não estão lá. Agora eu quero mostrar para vocês uma última coisa. Eu chamo isso de calendário da vida. Aí tem uma caixinha para cada semana de uma vida de 90 anos. Não são tantas caixinhas assim, especialmente porque já usamos um monte delas. Então eu acho que deveríamos dar uma longa e boa olhada nesse calendário. Precisamos pensar no que realmente estamos procrastinando, porque todo mundo está procrastinando em alguma coisa na vida. Precisamos estar mais conscientes sobre o macaco da gratificação instantânea. Esse é um trabalho para todos nós. E por não ter tantas caixinhas aí, esse é um trabalho que provavelmente deveremos começar hoje. Bem, talvez não hoje, mas você sabe. Em breve. Obrigado.